Fala pessoal, tudo bem? O problema que eu trouxe aqui hoje é o problema de resistência de componentes eletrônicos. É um problema que eu conheci na minha segunda apresentação dessa disciplina. Naquela oportunidade eles solucionaram um problema com um algoritmo de VNS e dessa vez eu trouxe uma solução com a busca local iterada, né? E eu me baseei na terceira apresentação que eu fiz, que trazia o algoritmo de busca local iterada. Então eu utilizei essa técnica para criar uma solução para esse problema. O desafio aqui é nós classificarmos agrupamentos de componentes eletrônicos de acordo com a sua resistência. Isso significa que cada componente eletrônico vai medir uma resistência térmica, elétrica. Aqui eu especifico mais a térmica, mas não necessariamente é resistência térmica. E nós temos que tentar descobrir os componentes eletrônicos que estão com defeito, né? Que eles não conseguem alcançar um valor aceitável de resistência para ser posto numa placa de computador ou alguma máquina, né? Então esse é o principal desafio desse problema. Aqui nós temos o ILS tradicional, né? A busca local iterada. Vou dar uma passadinha na ideia aqui. Esse é ele tradicional. A forma que eu estou utilizando ele é um pouco diferente, né? Apliquei essa modificação para se adequar ao meu problema. Aqui ele é gerado a solução inicial. Dependendo da implementação, ela pode ser solucionada aleatoriamente ou não. Aqui eu utilizo a solução inicial gerada aleatoriamente. É aplicada a busca local. E toda vez, isso na minha implementação, toda vez que ou tem a busca local ou a perturbação, ou depois da busca local com a perturbação, eu vou analisar os clusters e vou ver se o critério de remoção de elementos é acionado, né? Antes do início do algoritmo, nós definimos um valor, tipo, eu quero que todos os clusters que estejam abaixo de 50 graus, que mediram uma temperatura abaixo de 50 graus Celsius, sejam removidos e não sejam vendidos, né? Eles sejam retirados da solução. Então essa parte vai ser executada após a busca local, perturbação e a busca local com a perturbação. A perturbação eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Aí ocorre a busca local em cima da perturbação e a gente vai passar por um critério de aceitação para ver se a gente tem uma solução melhor do que aquela inicial, né? O cálculo do peso das arestas, o que é isso? Nós temos dois vértices e quando os vértices têm uma relação entre eles, a aresta representa essa relação, né? E cada aresta vai ter um valor, vocês vão ver a seguir. E como calcular esse valor, né? Esse valor, ele é o módulo da diferença das resistências medidas pelos vértices. Explicando sem ser na prática fica um pouco complicado, mas é simplesmente o valor médio, né, entre os dois vértices medidos. E essa implementação também eu optei por calcular esta dessa forma. E vocês vão entender um pouquinho melhor disso na próxima imagem, em que eu já explico em questão da mobilidade dos elementos. Aqui a gente vamos supor o vértice A, né? O vértice A aqui ele tem 1, 2, 3, 4 arestas. A gente vai analisar qual o peso que ele tem com cada cluster, né? Qual a intensidade da aresta que ele tem com cada cluster. Por exemplo, qual o peso que ele tem com o cluster 1? Qual o valor de intensidade? Ele tem uma ligação com um vértice do cluster 1 e esse peso é 40. Cluster 2, ele tem uma ligação com um vértice do cluster 2 e o peso também é 40. E com o cluster 3, ele tem duas ligações. O que isso significa? Nós vamos pegar o valor médio entre 30 e 10. A gente vai pegar 30 menos 10, vai dar 20. E pega o módulo, né? Porque se for negativo, eu preciso desse valor positivo. E qual o critério de mobilidade dele?
nós vamos mover o vértice para o menor valor encontrado entre esses. E vale ressaltar que, por exemplo, se essa ligação aqui, se não tivesse uma ligação com o cluster 2, né, esse vértice A fosse zero, o zero seria o menor valor. Mas como não tem uma ligação, esse zero seria por não existir a ligação, ele não passaria para outro cluster. Nesse caso, o menor valor é 20, né, que é o valor médio entre 30 e 10. Cluster A é movido para o cluster 3, na execução da busca local. E é isso. O que são as perturbações, né? As perturbações, elas ocorrem para aplicar uma modificação na solução que nós temos, gerando novas possibilidades de soluções, né? Ela é muito importante aqui, porque senão a gente estaria preso à busca local e não teria muita modificação se fosse só a busca local. As perturbações são necessárias. Temos dois tipos aqui de perturbações. Temos a divisão ordenada, na qual eu pego um cluster, divido ele em dois, de forma ordenada, do menor valor até o maior de resistência medida. Quebra-se no meio e jogo metade para um cluster, metade para o outro. A união, a gente vai pegar o maior elemento de resistência medida, né, que ele mediu maior resistência. E a gente vai pegar, na real a gente pega esse cluster desse maior elemento e une com um outro cluster, né? Dois clusters vão formar um só. Então pessoal, agora vamos dar um exemplo prático, né? A execução do algoritmo. Como que funciona? Vamos supor, na verdade, ele vai começar a execução da busca local pelo elemento que tiver o menor valor de resistência medido, no caso D, que é 10. Então ele vai executar a busca local para D. D tem peso 20 com o cluster 1, 30 com o cluster 2 e não tem ligação com o cluster 3. Dessa forma, D é movido para o cluster 1. Ele vai pegar um valor aleatoriamente dentro do próprio cluster, por exemplo, E. Vai ter 30 com o cluster 1, 40 com o cluster 2 e 60 com o cluster 3. Ele vai para o cluster 1, que é o menor valor medido aqui nas arestas. Então E também é movido para o cluster 1. C, como ele é o único elemento que sobrou no cluster 2, eu optei para ter pelo menos um elemento nos clusters, né? Então, se a gente for ver se C, ele seria removido na busca local. E como eu optei por não fazer essa remoção de um cluster dentro da busca local ou então na perturbação, e sim naquele passo que eu tinha comentado que eu faço depois de cada execução dessa, então eu optei por manter o C no cluster 2 mesmo sozinho. E aí a gente vai aleatoriamente para outro elemento da solução, F, por exemplo. F vai ter ligação 60 com o cluster 1, porque E vai estar no cluster 1, e 55 com o cluster dele, ele vai manter nesse cluster. G vai manter nesse cluster também. E aí vem para esse lado da solução, né? Para executar em todos os pontos. A, o menor ligação dele vai ser com o cluster D, que já vai estar no cluster 1, que é 20. Então ele mantém aqui. E B, que só tem uma ligação, também mantém no cluster 1. Então nós vamos ter essa solução por enquanto, né? Após a busca local, nós vamos analisar os 3 clusters para tentar remover algum desses clusters. O valor mínimo que nós tínhamos posto era 50. Nós podemos ver que esse cluster não tem nenhum vértice abaixo de 50. Esse tem 3 vértices, mas o B não é. Então nós não podemos remover esse cluster. E aqui também temos o 45, né, o G. Mas como temos 100, aqui não podemos remover. Aqui nós fizemos uma perturbação de divisão ordenada, né? Podemos ver que está ordenado, 10 e 30 ficaram para cá, 40 e 60 para lá. E foi escolhido aleatoriamente esse cluster 1. E aqui é feita a remoção. Voltando aqui para a gente ver, o cluster 1, nem todos os elementos estão abaixo de 50, que foi o valor definido para a gente, como mínimo no início. Porém, no cluster 4 temos o 30 e o 10. Os dois valores estão abaixo de 50. Esse cluster é eliminado da solução. E esses dois elementos são classificados como impróprios para a venda. E a conclusão, infelizmente eu não tive tempo para
conseguir resultados computacionais e trazer uma comparação com algum outro tipo de algoritmo, mas acredito que isso seria uma solução plausível, né? Porque nós temos aqui a utilização das arestas criando relação entre os elementos. E além disso, nós podemos ver que vamos ter a intenção, né, com várias execuções do algoritmo, é separar agrupamentos de componentes que tenham um valor maior de resistência, por exemplo, no cluster 3. Aqui seriam alguns que guardaram valores de resistência inferiores ao do cluster 3, mas ainda estão aceitáveis para a solução. Então a gente vai classificar diversos clusters com diferentes níveis de resistência marcado. Isso faz com que a gente possa vender mais caro elementos que mediram resistência maiores, né? Então a gente, além de classificar elementos impróprios, ainda tem outro tipo de classificação entre os elementos medidos, né? Para fazer uma diferença de preço, saber a qualidade deles. Esse foi o meu algoritmo. Eu achei que acho que vale a pena mostrar um pouco do meu artigo, uma mostragem bem rápida aqui, então vamos simplesmente mostrar rapidinho. Aqui a gente tem um resumo, temos o abstract do meu artigo, temos a introdução. Aqui eu explico passo a passo do algoritmo, né? Do cálculo do peso das arestas. Temos a mobilidade dos componentes eletrônicos, né? A explicação de como isso ocorre, as mesmas figuras da apresentação para ficar bem fiel ao artigo. Explicação das perturbações, a execução, assim como eu fiz na apresentação, mostrando tudo. E aqui eu tiro as conclusões e listo também a bibliografia consultada. Então é isso, pessoal. Obrigado e valeu.